Classificação dos robôs, né? Então, a classe dele vai estar relacionada, né, à capacidade e à potência do dispositivo. Tá? Então, vamos lá. ROV pequeno, chamado de micro, chamado de mini, né, de baixo custo. Ele trabalha ali, a capacidade dele em torno de pouco mais de 100 metros. O ROV pequeno, puramente elétrico, trabalha ali na ordem dos 300 metros. Né? Notem que a potência dele vai aumentando, tá? Em HP. O ROV médio já é considerado eletrohidráulico. Por quê? Porque a pressão atmosférica, né, em um motor elétrico, nessa profundidade, ele já não consegue suportar. Né? Lembra do grau de proteção dos motores elétricos? Né? Você tem lá o IP68, né? Então, o primeiro número, que ele não entra, né, ele é blindado para poeiras, e o segundo número, 8, é que é a última categoria, que ele é feito para trabalhar submerso, né, para não entrar água. Só que quando você está numa profundidade, por exemplo, maior que 2.000 metros, ele perde essa característica, né? Ele não suporta a pressão atmosférica e deixa entrar água. Então, já são dispositivos eletrohidráulicos. Então, os motores são hidráulicos. O controle deles, né, é que são dispositivos, são placas eletrônicas. Com tecnologia proporcional, obviamente, né? Tecnologia PID, né? PID, proporcional, controle proporcional, integrativo e derivativo. Que é para ter uma maior precisão. Não é só liga o motor e desliga o motor. Não é discreto. Liga e desliga. Não é on-off. Né? É proporcional. Tem toda uma lógica nebulosa ali, que é um controle, né, entre 0 e 100%, né, da capacidade. ROV de alta capacidade elétrica, né? Então, observação e trabalho leve. Aqui, ó, trabalho leve a médio, né, e pesado. Então, aqui, ó, observação, trabalho leve a médio, né, e pesado em algumas características. ROV de alta capacidade, então já observação e trabalho leve. O ROV de alta capacidade elétrica e hidráulica. Então, trabalho pesado e carga pesada, tá? Acima de 3.000 metros. ROV ultra profundo elétrico, né? Ele trabalha... Desculpa, gente, eu estava falando ao contrário aqui. Até 100 metros, até 300 metros. Eu acho que eu falei ao contrário. Então, até 2.000 metros, até 3.000 metros, até 3.000 metros. E aqui, ó, ultra profundo elétrico, maior que 3.000 metros, para observação e coleta de dados, porque ele é mais leve. E o caso do eletrohidráulico ultra profundo, ele é mais pesado, né? Porque ele tem braços manipuladores. Né? Então, trabalhos pesados e cargas pesadas acima de 3.000 metros. E a potência dele é até 120 HP. Bom, classificação dos robôs. Então, o ROV ele pode ter diferentes tamanhos, como nós vimos, né, para diferentes trabalhos, e é basicamente formado por uma câmera de vídeo, luzes e equipamentos adicionais que variam de acordo com a complexidade e função do ROV. Tá? Então, esses acessórios, nós vimos que eles podem ser sonares, magnetômetros, que são sensores, né? Manipuladores, amostradores de água, entre outros instrumentos que medem temperatura, luminosidade, entre outros. Pressão atmosférica, né? Então, de acordo com as características acima, né, o autor Irano, em sua publicação de 2018, ele apresentou em seus estudos, né, que os veículos operados remotamente eles podem ser classificados em 5 tipos. Vamos ver quais são.
né? Como classe 1, os ROVs observadores, né? Que são pequenos veículos compostos por câmera, iluminação e sonares e podem operar um sensor adicional como um medidor de potencial eletroquímico. Classe 2 são os ROVs de observação com opção, né, de payload, que são os veículos elétricos com capacidades para vários sensores e poder de manipulação. Já os de classe 3, chamados de veículos workless, né, hidráulicos ou elétricos com sensores, manipuladores e ferramentas para inspeção, intervenção e reparos de dutos e equipamentos submarinos. São mais robustos e usados na maior parte das atividades, né, de exploração e produção de petróleo e gás. Classe 4, né, o autor traz para a gente que ele caracteriza como os veículos rebocados, né, chamados de towed, e com esteiras, né, bottom crawling. São veículos, segundo o autor, grandes e usados para entrincheiramentos ou enterramentos de dutos, né, podendo ser rebocados por uma embarcação ou possui uma propulsão própria para deslocamento no fundo, né, da água por pequenas distâncias. E em atividades também de manuseios, né, de solos marinhos, possuem esteiras para deslocamento no fundo, né, como se fossem aqueles robozinhos de guerra, né, antibomba, né? Chegou no fundo do solo e fica deslocando por esteira. E de classe 5, né, os protótipos AUVs, né, que são os veículos subaquáticos autônomos, que são utilizados como plataformas para a condução de sensores hidroacústicos, né, e atua na área de aquisição de dados, né? Ele capta dados e manda lá para cima dados hidrográficos, geofísicos, oceanográficos, sendo necessário cobrir longas distâncias em uma alta velocidade. Aí, consequentemente, né, eles precisam trabalhar com longas distâncias mesmo, para estudar o terreno.